Fala galera da vida hoje, bem-vindo novamente ao curso Morada na Java. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas um grande abraço para toda a galera que é membro do nosso canal. E nessa aula nós vamos começar a falar sobre um novo tópico ainda relacionado à herança e orientação a objetos, que é a sobrescrita. Então nós falamos um pouquinho sobre a sobrescrita quando nós tínhamos aqui pessoa e funcionário, aonde o nosso funcionário ele sobrescreveu, mas agora eu quero entrar um pouquinho mais em detalhes sobre esse tópico. Então vamos criar um novo pacote. Package. E sobrescrita. Aí a gente faz a criação de um outro pacote, né? Domínio. E dentro do pacote domínio, a gente vai criar aqui uma classe. E essa classe vai se chamar anime. Bom, vamos criar apenas um atributo. Private string nome do anime. Alt insert, getters and setters. E beleza. Quando a gente vai lá e cria um teste, a gente estava fazendo praticamente todas as vezes, né? Criando um pacote aqui teste, alt insert java class anime test 01. A gente sempre estava tendo que criar um método imprime para imprimir os dados do nosso anime. Por quê? Se eu pegar aqui anime do pacote sobrescrita e criar um novo anime aqui, eu vou criar um construtor, tá? Alt insert construtor, o nome. Então aqui a gente passa Dr. Stone. Essa temporada promete. E eu vou imprimir aqui Salt Anime. Bom, a gente fez várias vezes o método imprime. E nós já sabemos sobrecarregar e sobrescrever métodos, e nós já sabemos como é que eles funcionam. Então, isso é uma das coisas que a gente pode mudar. Por quê? Lembre-se que todos os objetos que nós trabalhamos, eles são objetos porque as classes, elas se estendem, elas são um object. Então, independente de você ter criado métodos dentro do anime, você vai ter sempre métodos que pertencem à classe Object, que são esses métodos aqui. E a gente está de olho em um especial, que é esse toString. Então, o que acontece? Todas as vezes que você imprime uma variável de referência, esse método toString, que é da classe Object, é executado. É por isso que você vê esse pacote aqui, arroba, e um hashcode. Se você for lá dentro da classe, por exemplo, anime, e vamos forçar aqui, vamos colocar extends object. E você for dentro da classe Object, apertando Ctrl B, você pode procurar Ctrl F por um método chamado toString. Tá? E esse método toString basicamente é isso, ele pega o getClass.getName, ou seja, esse vai trazer o pacote da onde a classe está, mais o nome, né? Por isso que você vê aqui, né, o pacote mais o nome da classe, aí arroba e um hashcode que nós temos aqui. Então, todas as vezes que nós imprimimos, né, é isso que está sendo retornado para a gente, esse toString. E como você sabe, o toString ele é um método da classe Object que pode ser sobrescrito em nossas classes por causa da regra da herança. Então, nós sabemos que se viermos aqui e colocar exatamente o que nós temos, public, nós temos no Object, que é public string toString, nós estamos sobrescrevendo. Então você pode ver aqui que ele apareceu um ícone do IntelliJ. Se você quiser, você pode utilizar a anotação @override, só para ter certeza absoluta, porque se você colocar a anotação e você trocar, vai dar um erro. Mas se você tiver sem anotação e você trocar, você só está criando um outro método. Então, para ter certeza que nós estamos sobrescrevendo, colocamos @override. E o que eu quero? Eu quero que agora, quando chamar a variável de referência, né, eu quero retornar o nome do anime. Então, por exemplo, eu posso retornar diretamente dis.nome. Ou seja, se você quiser ser mais específico, você pode colocar anime e você pode retornar dessa forma. Agora, se eu for lá dentro do meu anime teste e executar novamente, você vai ver que a saída mudou. Nós temos agora o que foi definido no toString. Então, você chamar aqui .toString ou não, esse é um comportamento que o Java ele sempre vai fazer para você. Se você colocar uma variável de referência dentro de um system out println, ele sempre vai chamar o toString para ter uma
uma impressão de algo que seja visivelmente claro para os seres humanos. Então vamos deletar aqui, porque é redundante. Bom, então, digamos que você queira trabalhar sempre com o toString. Você precisa ficar criando método na mão? Não. O próprio IntelliJ faz isso para você. Então, se você deletar e apertar Alt Insert, você tem aqui toString. Então, ele tem vários templates aqui, né? Mas nós ainda não sabemos como é que todos eles funcionam, mas vamos deixar só no concat, com mais, e eu quero escolher aqui, então, se você tivesse vários atributos, eu poderia escolher todos eles, e você coloca aqui, ó, ainda quero o override. Então você coloca OK, e ele gerou um pra gente, tá? Então, ele tem o próprio formato dele, que você pode mudar nas configurações do IntelliJ em algum lugar, na verdade eu nunca procurei, mas eu sei que dá. Agora, se eu executar novamente if F10, você vai ver aqui, anime e o nome do anime. A regra a gente vai falar sobre escrita em mais detalhes, mas tem duas regrinhas que você tem que seguir quando você está sobrescrevendo. A primeira, o nome precisa ser exatamente o mesmo, a quantidade de parâmetros precisa ser exatamente a mesma, independente se você tem ou não tem. Se você tem que ser a mesma, se não tem, tem que continuar sem ter. E o tipo de retorno tem que ser exatamente a classe ou alguma subclasse, né? Isso se chama covariância de retorno. E o modificador de acesso nunca pode ser mais restritivo. Ou seja, público é o modificador de acesso mais aberto que nós temos. Ou seja, se nós tentarmos trocar aqui para protected, ele vai dar um erro falando que, opa, você não pode colocar um modificador de acesso com menos privilégios. Ou seja, você não pode tirar os privilégios. Então, você sempre pode dar, mas você não pode tirar os privilégios. Então, se você está falando que é público na classe Object, tem que ser público ou ainda mais abrangente nas subclasses, né? Mas como o público é o maior, é o mais fraco, né? O mais aberto, a gente não pode colocar um mais restritivo. Mas nós vamos entrar em detalhes sobre cada um desses métodos sobre essas regrinhas da sobrescrita nas próximas aulas. Por enquanto, o que você precisa lembrar é que a sobrescrita, a assinatura é extremamente importante e se tiver alguma dúvida se está sobrescrevendo ou não, adiciona o @override para ter certeza absoluta que esse método está sobrescrevendo. Porque se você trocar o nome do método e não fizer mais uma sobrescrita, agora você tem um erro de compilação, falando que ele teria que estar sobrescrevendo um método da classe Object. Bom, então, para começar sobre o assunto de sobrescritas, eu acho que essa informação é suficiente. Vamos continuar na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais.